Olá, gente bonita, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Gente bonita, essa semana, desde a segunda-feira, quarta e hoje sexta-feira, essa semana, eu estou falando de Mateus capítulo de número 13. E hoje, sexta-feira, eu estou falando do versículo 7. Mateus 13, versículo 7. Eu comecei falando do versículo 1, quando o Senhor Jesus fala da parábola do semeador. E eu já falei da primeira semente, falei da segunda e hoje, sexta-feira, estou falando da terceira semente. Foi aquela que caiu no meio dos espinhos. Essa passagem de Mateus, ela é muito forte, muito grande para a gente pode falar dela por muito tempo, sem exaurir essa mensagem. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de pessoas estarem na igreja e não compreender as escrituras. E às vezes o pastor trabalha, ele não vê resultado, ele não vê fruto do seu trabalho. Mas ele não percebe que dentro da igreja, às vezes tem demônios ali alojados que impede que as pessoas tenham entendimento, né? Ela não entende aquilo que o pastor está falando. E Jesus diz que o pássaro vem, né? E rouba aquela semente, no caso, os demônios, o maligno vem e rouba aquela semente que foi lançada, que é a palavra de Deus. A pessoa não entendeu, ela não vai praticar. E o pastor trabalha e não vê resultado. Mas aí tem a segunda semente, aquela que caiu no meio do solo rochoso e brotou rapidinho. E essa tem muito aqui na igreja, né? Todas as igrejas têm. É aquela pessoa que recebe a mensagem assim com entusiasmo, com muita alegria, e ela logo quer falar de Jesus, ela quer evangelizar até Jesus. Se pudesse, ela iria evangelizar até Jesus, tamanha euforia. Mas quando vem o sol, a perseguição, né, os problemas, até por causa da palavra de Deus, seja no trabalho, seja em casa, o fogo já abaixa, aquela pessoa logo ela se afasta de Jesus, porque ela não tem raiz, então ela não vai suportar a perseguição, ela não vai suportar aquelas investidas do diabo. Essa é a verdade. E hoje estamos falando da terceira. Ei, essa terceira, eu não sei o seu caso, mas talvez você conheça alguém em que já esteve na igreja ou até ainda está na igreja. Mas Jesus diz que essa semente foi semeada no meio do espinho, ela caiu no meio do espinho. Não que o semeador tenha colocado ela ali, mas ela, ao ser lançada, caiu no meio dos espinhos. E o que o Senhor Jesus fala a respeito dessa semente? Ela não produz frutos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela quer Deus, ela quer Jesus, ela quer estar na igreja, mas as ofertas desse mundo, né, o brilho desse mundo, não permite que ela venha se converter, não permita que ela venha largar de vez as coisas desse mundo, as modinhas desse mundo. Né? O mundo é cheio de modas. E é interessante que na primeira epístola de João, no capítulo 2, salvo engano, versículo 15, salvo engano, o João ele fala isso. Amados, filhinhos, não ameis o mundo. E ele diz que tudo passa, a concupiscência da carne passa, a concupiscência dos olhos passa. O que é essa concupiscência? Esse desejo, tudo isso passa. A moda do mundo, ela não demora muito. Tudo passa e passa rápido. Aliás, tudo que tem no mundo, tudo que o mundo oferece, passa e passa muito rápido. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja o caso da pessoa que ela ainda não se decidiu. Ela já até conhece a palavra, mas ainda não se decidiu por Jesus. Ela ainda é aquela que tem prazer nas coisas desse mundo. Nenhum cristão está proibido de ir ao teatro, ir à praia, ir ao cinema, ver um bom filme com a família. Nenhum cristão está proibido disso. É só dosar as coisas. O cristão não está proibido de jogar um futebol. Não tá proibido. O que o cristão está proibido? Dá uma olhadinha na Bíblia. Se for contrário à vontade de Deus, o próprio Espírito Santo vai te ajudar. O próprio Espírito Santo vai te dar uma direção. Por isso que nós, pastores, não mandamos ninguém parar de tomar remédio, não mandamos ninguém largar o emprego, nada disso. É o Espírito Santo que fala com você. Então, cuidado. Se o que você ainda gosta de fazer, de praticar, é contrário à vontade de Deus e você não está conseguindo largar, cuidado com esse espinho. Isso pode acabar te tirando da presença de Deus e não é isso que você quer. Tá bom? Bem, eu sei que o vídeo hoje ficou um pouquinho longo e ainda em cima disso daí eu quero orar por você.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que está se sentindo fraca, talvez para largar o vício, para largar as coisas, as ofertas desse mundo, que o Senhor, Deus, dê forças a ela, como tem nos dado, dê forças a essa pessoa para largar de vez por todas aquilo que tem sugado a alma dela, podendo impedi-la de ser salva. Eu repreendo esse mal, eu digo, solta esta pessoa agora, o espírito maligno, solta agora esta pessoa. Em nome de Jesus, sai dela e não volte mais. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Graças a Deus. Bem, fica você com este recado. Depois você leia Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Leia também a primeira epístola de João, capítulo 2, você vai aprender mais. Forte abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Bem, querendo nos conhecer, Rua Conselheiro Galvão, 1004, aqui no bairro de Rocha Miranda, neste domingo às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.